Quando a gente fala de alteração comportamental, a gente precisa ter em mente que houve uma mutilação. Foi uma mutilação do papel da mulher, né? Foi uma mutilação do próprio papel do homem. Então não é difícil você entender que a família está mutilada. Não é difícil, né? Quando você uniu todas essas ideias e chegou num documento, eu acho que um documento unificado de tudo isso, mas de uma maneira muito bonita e muito bem escrita, um documento, um relatório da Fundação Ford, e ele trata, ele dá as diretrizes de como se deve tratar a mulher nos próximos anos. Eu não lembro direito o nome do documento, mas acho que é Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. Eu acho que é esse o nome do documento. Também está disponível na internet, pode procurar. É um relatório da Fundação Ford. Nesse relatório, então, se altera a forma de buscar aquele controle populacional de lá de trás. E qual é a forma? Você vai ter de focar na mulher. Enquanto Kingsley Davis tinha dito que a mulher precisava ser o alvo, a mulher precisava ter uma mudança de comportamento perante a sociedade, você vem com um documento desses e traz ali um beabá de como você deve utilizar a mulher nesse processo de conscientização, né? Os marxistas gostam desse termo, de tomada de consciência para a sociedade, da sociedade, de como a mulher deve ser, então, tratada, mas, na verdade, é utilizada, para que se consiga alcançar o ápice da cultura da morte. Qual é esse ápice? É a mulher, hoje, desejar não ter filhos. É a mulher, hoje, mais desejar não ser mulher. É isso. Então, no fundo, esse documento, ele veio ajudar o judiciário, o legislativo, o próprio executivo, a mudar a percepção política da luta em favor da mulher. E a luta em favor da mulher, ela virou uma desculpa. Ela virou um instrumento falsificado de implantação de uma agenda abortista, feminista, antifamília. Contra a família. Exatamente. Professora, e é isso que a gente vê hoje no Brasil em relação às propostas de lei, não é? Sim. Porque aquilo que a gente comentava no início do programa, né, que hoje a gente não vai ver no nosso país, porque o brasileiro é contra o aborto. Se a gente sabe disso, eles sabem mais, porque eles mapeiam tudo, eles fazem pesquisa de opinião pública. Porque eles têm dinheiro, né? Tem dinheiro, as fundações estão eles têm dinheiro. Isso. E aí, se a gente sabe, então, que o brasileiro é contrário ao aborto, que se tiver lá, está legalizado o aborto no país, isso não vai passar nunca, eles também sabem. Então, eles estão dissimulando um jeito de aprovar o aborto, colocando a mulher no centro. Exato. E as mulheres vítimas de violência, né? Isso. Explica pra gente um pouquinho como que tá a situação hoje da questão legislativa no país. Difícil. Tá difícil. Desanimadora, né? Desanimadora. Mas eu lembro sempre do Padre Anderson Batista, que fez meu casamento. Que é um querido. E quando ele fala assim, olha, as pessoas ficam realmente pessimistas, porque a coisa vai chegando de um jeito e você acha que não tem mais jeito. Nós vamos perder tudo, não tem mais jeito de nada, vamos ficar dentro de casa, quietinho, deixar o trem correr. Mas aí ele diz, olha, não, nós temos a verdade. Nós estamos trabalhando pela verdade, sem dinheiro, né? Sem dinheiro, com quem vem para trabalhar conosco, para brigar conosco, porque é uma briga, né? Esse trecho do Evangelium Vitae, ele é muito importante porque ele dá realmente ele ilustra o que a gente está vivendo. Eu acho que se a gente tivesse de imaginar um cenário para o que a gente está vivendo, é esse trecho da Humanae Vitae, que a gente está no meio de uma guerra entre a cultura da vida e a cultura da morte. É isso que a gente está. E a gente está dessa maneira, mas a gente sabe que a gente tem a verdade. E a verdade é a maior força que move o homem. Né? Se a gente solta, ela faz o trabalho. E a gente vira servo inútil mesmo, como é aquilo que a gente sabe que é. Então, hoje nós temos no Congresso Nacional alguns projetos de lei
que tratam da questão da violência contra a mulher. Ele é um projeto que vai proteger a mulher da violência. Em tese, isso seria sensacional. Quem que é a favor da violência contra a mulher? Eu não sou, né? Não sou, porque até eu sou mulher, eu sei que eu sou, tá tranquilo pra mim. Eu não quero ser vítima de violência. Não quero ser vítima, obviamente. Só que a violência contra a mulher, ela é uma fachada, uma fachada e uma isca. Por quê? Porque eu falei daquele documento dos anos 90, naquele documento se coloca ali que você vai parar de mexer na questão médica. Então, quando você falava em controle populacional lá atrás, falava assim, aborto, DIU, laqueadura, a esterilização forçada, inclusive, né, que tem tantos relatos sobre isso. Aí você vai mudar o foco, o meio de ação. Você vai trabalhar de maneira sociológica e política. Que isso é o mais importante, porque você vai precisar avançar essa pauta, e você não avança essa pauta só nas universidades. Entendeu? Você não consegue só com professores, olha, agora eu tenho professores que pensam como eu queria. Não adianta. Adianta na base, mas você precisa mover a sociedade de forma homogênea. Então, eles tiveram que mexer politicamente no foco desse trabalho, dessa agenda da cultura da morte. E a violência contra a mulher é essa isca. Porque é óbvio, eles usam meias verdades para disseminar uma narrativa ideológica. Isso é ideologia, inclusive, né? Ali com meias verdades, a mulher sofre violência? Sofre. Há mulheres que sofrem violência, Sim. né? A gente não é alheio a isso, a gente não fecha os olhos a isso. Inclusive, a gente sabe quem é a instituição que mais está acolhendo mulher e crianças vítimas de violência quando acontece. Então, isso que é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. É a Igreja Católica que tem creche, é a Igreja Católica que tem casas de acolhimento, é a Igreja Católica. Outras instituições têm? Tem. Mas quem mais faz isso é a Igreja Católica.